Após ler esse enunciado, podemos dividir um ângulo em quantas partes desejarmos. E aí, desenhe um ângulo e primeiro divida-o em 3 partes e depois em 5 partes. Então, vou desenhar meu ângulo predileto, o ângulo reto, ângulo que se encontra nessa parede com a outra. Então, vou desenhar o ângulo reto primeiro, cuja medida 90 graus. Esse ângulo AOE agora observe que eu vou pegar um ponto interior de tal modo que ele está dividido por 2. Peguei um ponto de tal modo que o ângulo reto está dividido por 2. 90 dividido por 2, 45. E construímos o ângulo de 45 graus. Na metade, eu tenho aproximadamente o ângulo de 45 graus. Legal. O ângulo AOC. Bom, o que acontece se eu dividir esse ângulo reto em 3 partes? Vou dividir 90 por 3. 30. Então, 30, 60, 70, 80, 90. Vou dividir em 3 partes iguais. Aqui eu dividi em 2 partes, 45 mais 45, 90. Agora vou dividir o ângulo reto em 3 partes iguais. Então, digamos que eu tenho 30 aqui, um ponto B. Então, 30. Agora, 30 mais 30, 60. Então, temos esse ângulo aqui de 30 graus, mais esse de 30, ou seja, o ângulo de 60 graus. Então, aqui eu tenho de um ângulo, eu dividi ele em 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu já cumpri o que o enunciado pedia. Eu dividi o ângulo em 3 partes. Se eu pegar o ângulo de 90 graus e dividir em 3 partes, cada parte terá abertura de 30 graus. 30, 60, 70, 80, 90. Bom, agora eu vou pegar nessa semirreta uma semirreta oposta. Ou seja, da origem, vou traçar uma semirreta oposta a OA. Legal. E aí eu ponho esse ponto F nessa semirreta. E aí, essas duas semirretas opostas é o que chamamos de ângulo raso. E a abertura do ângulo raso é 180 graus. Legal. Então, temos a seguinte situação. Eu tenho essas duas semirretas opostas. A, que é F. Peguei primeiro o ângulo reto.
com a medida de 90 graus, abertura. Aqui eu tenho duas partes, da direita e da esquerda. E agora vou pegar esse ângulo AOE e vou dividir por 3 partes. Perceba que eu tenho uma parte, 2, 3, 4. Beleza. Cada parte aqui, ó, tem abertura de 30 graus. E é isso que o enunciado falava. Um ângulo pode ser dividido em tantas partes que eu desejo. Poderia dividir o ângulo de 90 graus em 3 partes, 30, 60, 70, 80, 90, 3 partes. E se eu dividir o 90 por 2, 45. Ou seja, se eu pegar um ângulo reto e dividir por 2, eu tenho 45 para cada parte. Observe que se eu poderia dividir aqui também, é 90, né? Desse lado. É uma propriedade. Os dois ângulos adjacentes têm a mesma medida. E aí eu divido essa abertura aqui por 2, em 2 partes iguais. Ops. Quem será esse ângulo aqui, ó? Aqui é o 90. Quem será a medida desse ângulo aqui? X. Quem será? Eu dividi. Aqui é 180 graus, que é 90 graus. E aí eu dividi de 90 para 180 na metade. Quem é esse ângulo? E veremos no próximo exercício como calcular ângulos.